Aleluia! Glória a Deus! Que alegria voltar aqui mais uma vez. Bispo me ligou ontem, onde ele estiver agora, se ele espirrar, saúde, que Deus lhe abençoe. Eu sei que ele está na missão em algum lugar aí, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu volto a algum lugar. Logo quando eu comecei a pregar, alguns anos atrás, meu pai sempre falava para mim: meu filho, pregar em um lugar pela primeira vez é fácil, o negócio difícil é voltar, Porque tem lugar que mesmo indo bem você não volta. Em uma casa como essa que a gente ama e há tantos anos, a gente voltar aqui várias vezes, para mim é uma honra muito grande poder estar com vocês mais uma vez. Eu fui abençoado demais, através do louvor, fui abençoado com certeza com a palavra do pastor Leandro aqui agora. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando ali. Eu gosto muito de pensar, com a Bíblia. E eu tomei uma pancada ali, que eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo enquanto ele ministrava. Falei: por que está falando de que nós não teremos falta? Não diz que nós teremos sobra. Eu fiquei pensando, será que Deus quer que a gente viva sempre no limite, E o Espírito Santo rapidamente me respondeu, Eu apanhei, vou bater em vocês um pouquinho, pode? Foi porque a sobra depende muito mais de nós do que de Deus, A sobra tem a ver com a administração, não tem a ver só com a bênção de Deus, Quando a gente faz uma dívida, entra numa confusão: Senhor, eu preciso de um milagre, eu tenho uma fatura que eu não consigo pagar, E às vezes a sobra não vem por nossa culpa, não tem nada a ver com o que eu vou ministrar aqui, mas eu fui abençoado, eu queria compartilhar isso com vocês, amém? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Marcos no capítulo 4, eu vou ler do versículo 35 ao 41. E às vezes, como eu compartilhei com meu amigo pastor Rafael ali, eu tento fugir de textos conhecidos, porque parece que é um negócio tão simples que todo mundo já sabe, que todo mundo já ouviu. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu talvez mais de uma pregação desse texto aqui nesse altar, Mas Deus insistiu comigo e eu quero compartilhar com vocês. Talvez esteja um pouquinho diferente aí que eu vou ler aqui na revista atualizada. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado, como diz umas versões, ou para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Toda vez que você faz o que Jesus manda, alguém segue. Isso é legal, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, Jesus repreendeu o vento e disse: mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, fecha os seus olhos aí, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, ouvindo e vamos ouvir ainda mais a sua palavra. Fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos entender, receber, sermos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento, Senhor, que saímos daqui abençoados, transformados, tocados por Ti, sabendo que o Senhor tem algo e nos trouxe aqui com um propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez se eu fosse começar aqui falando de um título, talvez eu falaria, você vai chegar do outro lado.
E esse outro lado tem a ver com muitas coisas, muitas situações, muitos acontecimentos. Mas é interessante para mim que a vida com Deus, eu nasci já, meus pais já eram missionários na fronteira com o Uruguai, onde eu nasci lá no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento. Então eu não tive nenhum dia fora da igreja, ou experiências com o mundo, mas eu sempre percebi que a vida cristã, ela sempre está em movimento, sempre está em movimento. A gente não consegue ficar parado se de fato a gente está vivendo a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu quero falar para você que você vai chegar do outro lado. E eu preciso mostrar para vocês algumas lições que Deus me deu nesse texto, que eu sei que vai abençoar você. Porque para chegar do outro lado, a gente tem que fazer algumas coisas, a gente tem que fazer a nossa parte. A primeira coisa que eu quero te falar é que para chegar do outro lado, você vai ter que ouvir, mas não só ouvir, mas obedecer à voz de Deus. E aqui eu falo para você algo que Deus tem falado muito comigo, meu irmão. Ouça a voz de Deus e estabeleça metas. Não loucuras de coisas insanas ou surreais que você não consiga alcançar, mas metas viáveis, metas que você pode ter para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos. Eu lembro quando eu tinha meus 16, 17 anos, lá nos Estados Unidos, onde eu morava, os meus amigos tinham metas de 10 anos, de 15 anos, e é interessante que através de redes sociais, às vezes eu encontro alguns deles, e a gente estudava no 2º grau, na high school, e um deles, por exemplo, falava: quando eu sair da high school, eu vou fazer a faculdade Duke, lá eu vou ir para o Duke, universidade que é muito conhecida. Depois, se eu sair do Duke, eu vou fazer o meu mestrado, o meu doutorado e o meu pós-doutorado. E o cara falava isso com uma convicção tremenda na sua vida. O que é isso? Milagre? Não, isso é meta, desafio. E aí eu quero que você entenda que Deus não cumpre nossas metas. Deus faz milagre, Ele não faz metas acontecerem. As metas, quem faz somos nós, quem cumpre somos nós, quem corre atrás somos nós. Deus faz o milagre, aquilo que a gente não pode fazer, e aquilo que muitas vezes ultrapassa muito mais do que as nossas próprias metas. Mas é necessário ter objetivo, ter uma meta e ter a bênção de Deus sobre isso. Número 2, eu quero falar para você que você vai se despedir de algumas pessoas. Eu relutei, meu irmão, estou com algumas anotações aqui, e isso aqui eu estava, Senhor, será que é isso mesmo? E Deus mostrou para mim: olha, fala, não é algo só que eu estou tratando com você, Tiago, é algo que pessoas que vão estar lá nesse culto precisam ser confrontadas e tratadas também. Porque, meu irmão, existem 3 tipos de pessoas: pessoas que Deus põe no nosso caminho, que aparecem e ajudam a gente e somem do nada. Parece que a pessoa apareceu na tua vida só para te ajudar, só para te dar um empurrão, só para te dar um conselho, só para te dar um dinheiro até. Já aconteceu comigo. Eu lembro quando eu era pastor, eu pagava 18 mil reais de aluguel. Isso já tem muitos anos atrás, era muito mais dinheiro do que hoje. E eu lembro que um dia, meu irmão, o proprietário do galpão falou: olha, ou você paga no dia tal, ou você me entrega a chave, que eu estou fazendo isso para o teu bem, eu quero te poupar de dor de cabeça. Ele não entendia milagre, luta com Deus, mesmo obedecendo a voz de Deus, tendo ventos contrários, porque é exatamente isso que acontece. Eles estavam obedecendo a Deus, fazendo o que Deus falou, e mesmo assim apareceu o vento. E eu, no meio desse vento, eu lembro que era uma quinta-feira à noite, a igreja não era muito grande, cabia talvez umas 400 pessoas. Eu falei: deve ter umas 300, 350 no culto. Eu falei: meu Deus, eu quase que fazendo conta, e vi com o pessoal da administração, da tesouraria. Falei: pastor, se não entrar hoje 8 mil reais, a gente está morto. Tinha reunião sexta com o proprietário. Eu falei: meu Deus, como que vai entrar 8 mil reais, que era dinheiro pra caramba, para a nossa realidade? Para piorar, parecia até que eu tinha que construir uma arca igual Noé. Deu um dilúvio, meu irmão, uma chuva. A rua da igreja literalmente tinha carros que estavam ou em cima da calçada ou boiando no meio da rua. Foi assustador. O culto, que era para ter mais de 300 pessoas, tinham talvez 15 pessoas.
O culto acabou 10 horas da noite, o pessoal foi embora 1h30, 2 horas da manhã, esperando a água baixar. Foi uma coisa assustadora, um negócio que eu nunca vi na minha vida. O pessoal que morava na região falava: pastor, tem mais de 20 anos que não chove aqui assim. Eu falei: Jesus, logo hoje. E eu preocupado. E eu lembro, meu irmão, que um homem magro, alto, negro, saiu do lugar, uma das 15, 20 pessoas que tinha no culto. E aí tinha uma caixa, um gasofilácio na frente. E eu vi que aquele homem estava com o envelope de oferta. Eu falei: Senhor, me perdoa, mas não tem como eu não ver. O envelope estava quase explodindo. E eu falei: será que eu estou tendo uma visão? Será que mistério é esse? E aquele homem que eu nunca vi, que Deus mandou naquela igreja, naquela noite de chuva, que não tinha ninguém, que eu preguei uma palavra desanimado, mas Deus mandou aquele homem colocar 8 mil reais em notas de 50 reais dentro de um envelope de oferta. E no dia seguinte eu corri para o banco, eu não entreguei a chave do galpão. Deus fez um milagre. Mas são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar e desaparecem. O segundo grupo de pessoas que eu tenho aprendido a lidar, meu irmão, são pessoas que a gente vai ter que dar tchau, a gente vai ter que se despedir, a gente vai ter que deixar ir embora, ou a gente vai ter que abrir mão proposital. Pessoas que talvez são tóxicas, que estão impedindo a nossa vida de chegar a algum lugar. E Deus tem usado homens de Deus para falar comigo nos últimos 2 anos especificamente: Tiago, cuidado com as suas amizades. E olha que eu só tenho amigos, gente boa, só tenho pessoas que eu acho, que penso que são de Deus. Ele falou: tem gente que está na hora de você parar de andar e propositalmente você chamar outro tipo de pessoas para perto. Não é interesse, mas é estratégia, é intencional. Amizades intencionais. Tem nada de errado com isso. Você quer ver uma coisa que eu amo, meu irmão? O Salmo 23, que foi falado aqui na hora da oferta, dos dízimos. No versículo 5, diz assim: prepara-me uma mesa para mim perante os meus inimigos. Isso aqui tem que ser muito claro para nós, que Deus pode até colocar a gente na mesa com pessoas que são ou eram inimigas. Isso é Deus honrando a gente, te levando a mesas que você nunca ia imaginar sentar. Mas ao contrário disso, na tua mesa, quem escolhe quem senta é você. E Deus mandou falar isso com alguém aqui: cuidado com quem você põe na mesa, cuidado com quem você almoça no horário de trabalho, cuidado com quem você dá carona, porque, meu irmão, Deus está falando que pessoas têm que trocar e tomar cuidado com amizades e relacionamentos. Terceiro tipo de pessoa que eu aprendo e existe: pessoas que vão te acompanhar para sempre. Isso daqui é maravilhoso. Pessoas que você conhece num dia talvez improvável, numa situação improvável. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu conheci o pastor Rafael e a Ju aqui na igreja, aqui na sede, no Líderes e Liderados, primeiro que nós fizemos aqui, junto com meu pai, o bispo Júlio. E ali atrás o Rafael se apresentou: sou o Rafael, o pessoal me chama de Rafa, eu posso tomar conta aqui dos seus livros, material? Eu falei: pode, claro. E ele fez ali tudo organizado, do jeito que eu gosto, tudo certinho. E aí, passado um tempo, eu vim pregar no Boa Vista, e depois a Josi veio comigo, minha esposa, e houve uma conexão automática, uma conexão de Deus, uma conexão que só Deus faz, não tem como a gente programar isso. E a gente virou amigo, se fala sempre. Às vezes eu falo mais com ele do que o próprio bispo. E a gente está sempre junto quando pode. Até outros pastores da ICM falam: pô, cara, você só prega na sede e no Boa. Eu falei: não, é só a gente marcar. E dessa vez eu vou em outras, glória a Deus por isso. Mas pessoas que você sabe que você tem que zelar e tomar cuidado para que você não erre com elas ao ponto de perder essas pessoas, essas conexões. Pessoas que nos entendem, pessoas que nos amam e que vão andar com a gente para sempre. E aí, meu irmão, eu vejo o texto que nós lemos aqui, e é interessante que, como toda vez que Deus decide
você decide, aliás, se levantar e ir para um lugar que Deus mandou, não é interessante, incrível, que ventos se levantam? Eu já fiz essa pergunta para Deus muitas vezes: Deus, eu estou debaixo da tua ordem. Outras situações de vento e tempestade na Bíblia foi exatamente, vai lá, faz o que eu estou falando. Jesus falava, os discípulos obedeciam e vinha um vento. No outro texto que eu gosto também, que fala de tempestade, Jesus não acalma o vento, ele acalma os discípulos. Lembra que ele fala: tem de bom ânimo, sou eu, não tema. Jesus vem andando sobre as águas. Ou seja, porque tem vento que Deus não acalma, Deus acalma a gente, não o vento. E a gente calmo resolve o vento. Mas nesse caso não, nesse caso Jesus repreende o vento. Mas não é interessante que eles se levantam para fazer exatamente o que Jesus falou? Eles se levantam para passar para o outro lado. E eu falei aqui, vocês vão passar para o outro lado. Profético isso, mas ao passar para o outro lado, ao fazer o que Jesus manda, levanta-se ventos, e a gente muitas vezes dá vontade de falar: poxa, era melhor eu ter ficado quieto no meu canto, era melhor eu ter ficado no banco. Esses dias alguém falou para mim: pastor, foi só eu me voluntariar para trabalhar no retiro de casais e começar a liderar casais, que eu comecei a sofrer crises dentro do meu próprio casamento. E eu falei: meu irmão, são ventos que se levantam quando a gente está fazendo a vontade de Deus, e a gente tem que saber lidar com esses ventos. É isso que eu quero falar hoje aqui. Para você pensar comigo um pouquinho, meu irmão, barco na época não tinha motor como hoje. Eu já tive uma situação de vento com barco, e aí o cara que era o guia que estava dirigindo o barco falou: vamos embora, que o vento está mudando e vai vir uma tempestade, a gente tem que sair daqui. E a gente saiu fora, ligou o motor, acelerou e foi embora antes da tempestade. Nessa época, barco não tinha motor. Como que os barcos da época andavam? Se você entende um pouquinho sobre navegação ou de barco, você vai saber que duas coisas fazem o barco se mover e andar. Uma é vento e outra é equilíbrio. As primeiras vezes que eu andei de barco, o pessoal falava para mim: Tiago, senta aqui do lado de cá, ou senta aqui na frente, não fica aí não. Porque eu, sendo mais pesado do que alguém, o barco podia virar por falta de equilíbrio. E sabe por quê que tem muito barco que afunda? Porque a gente perde o equilíbrio na hora do vento. E se você perde o equilíbrio na hora do vento, você não usa o vento ao seu favor. Porque, meu irmão, tem problema e tempestade, que é só mudar a vela de lugar, de direção. E o vento que estava te querendo fazer afundar, ele te faz andar para frente, ele te empurra em direção ao alvo, ele te faz passar para o outro lado. Agora, outra coisa legal e interessante, que Jesus está dormindo, e a Bíblia fala que ele pegou um travesseiro para dormir. E eu fiquei pensando: por que a Bíblia fala de travesseiro aqui? Porque eu entendo, meu irmão, que era um sono intencional. Acontece comigo, eu sei que talvez com a maioria dos homens. Talvez você senta no sofá da sala, principalmente se for um sofá confortável, e você começa a cochilar. E a minha esposa fala: vem dormir na cama, Tiago. Eu não estou dormindo não. Eu estou esperando os gols do domingo aqui. Você está dormindo, Tiago, você não viu gol nenhum, amanhã você vê na internet. Vai dormir. Não, amor, eu estou vendo um filme. Isso não é dormir, isso não faz a gente descansar, isso é cochilar. Agora, todas as vezes que eu peguei um travesseiro, que pode ser o melhor hotel do mundo, o melhor hotel que eu já fui na minha vida, nunca é igual o meu travesseiro, a minha cama. Toda vez que eu pego o meu travesseiro e vou deitar na minha cama, não é porque eu vou tirar um cochilo, é um sono intencional. Pode ser 25 minutos. Eu boto às vezes o despertador para me acordar em 25 minutos. E como aquele sono intencional me faz descansar. E aí você fala: pastor, mas como ter um sono intencional se você está no meio de uma tempestade? Jesus, meu irmão, que é o nosso pastor, ele vai dormir intencionalmente. E aí muitas vezes eu falei para minha esposa, a gente ora junto antes de dormir, eu falo: Josi, vamos dormir. Mas Tiago, vamos dormir.
E esses dias eu estava preocupado com o vento. E ela falou, vai dormir, você não fala para eu dormir? Eu falei, tá bom, vamos dormir, não vai adiantar eu ficar acordado. E aí às vezes a gente junto fala umas 3 vezes, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Vamos lá de novo, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. Tiago, você está roncando. Como? Se tem vento. E aí, meu irmão, o que pode afundar o barco, o que faz o barco se mover é o vento e o equilíbrio. O que faz o barco afundar é a água. A água vem de fora do barco para dentro do barco. E eu tenho visto que tem muita gente que tem tido coisas e barcos da nossa vida, situações afundarem, porque permitem que água estranha, problema de fora, venha para dentro do seu barco. Mais uma vez eu falo, meu irmão, quem põe pessoas na sua mesa é você. Você escolhe relacionamentos, cuidado para que problemas externos, situações que você não tem nada a ver com isso, entrem no teu barco e afundem a sua vida, o seu casamento, a sua vida financeira. Eu lembro uma vez, um amigo meu estava passando por um problema, e eu falei com a minha esposa, eu vou ajudar ele financeiramente, vamos fazer um depósito para ele. Na época não tinha Pix, e eu lembro que eu peguei, conversei com ela, vamos ver, R$500, não, 400, eu pensei, eu fui para o Banco Bradesco, colocar R$400 no caixa, aquele depósito lá, com dinheiro dentro do envelope. E na hora, meu irmão, que eu estava digitando a conta, que a máquina já começou a pedir o envelope selado, o Espírito Santo falou comigo, não ajude quem eu estou tratando. Meu irmão, me deu um arrepio da cabeça aos pés. Eu dei um passo para trás do banco, eu falei, Jesus, o que é isso? Eu falei, não ajude quem eu estou tratando. Sabe o que é isso? Às vezes é você colocar vento de fora do barco, dentro do teu barco. É a gente fazer por um amigo, talvez aquilo que a gente não faria pelo nosso cônjuge. É fazer por um amigo que talvez a gente não faria por nós mesmos. E o cara numa prova louca. No outro dia eu vi na rede social, no dia seguinte dessa situação, ele num restaurante que eu não tenho coragem de ir. E graças a Deus que eu não mandei o dinheiro, porque eu ia ficar muito revoltado, meu irmão, sabendo que eu estou ajudando um cara que está numa prova, e ele está comendo num restaurante que ele não deveria ir, pelo menos naquela situação. Então a gente não pode perder o equilíbrio, a gente não pode deixar entrar água no barco. Quem aqui já andou de avião? Já voou de avião? Ó, bastante gente. Quem aqui já pegou turbulência no avião? Tenso, né? A pior vez que eu já fui de avião foi fora do Brasil. E a gente pegou tanta turbulência que a gente chegava a sair assim da cadeira. Eu, Jesus, amarra o cinto mais um pouquinho, né? E aí eu aprendi com um amigo meu que é piloto, que turbulência, tranquilo, não faz o avião cair mais, isso aí é tranquilo. E aprendi e confio, meu irmão. Às vezes eu abro o olho, tem gente em pânico, né? E o avião está sacudindo, aquela sacudidazinha da turbulência, quase que um nana-neném para mim, né? Eu estou lá de boca aberta, dormindo tranquilamente no meio da turbulência. Por quê? Confiança, talvez experiência de voar várias vezes, não sei. Mas pessoas estão desesperadas. E esse meu amigo que é piloto falou, Tiago, enquanto as aeromoças estiverem tranquilas, está tranquilo. Só que esse dia que eu falei que foi tenso, as máscaras caíram. As aeromoças estavam tipo... Eu falei, Jesus, deu ruim. E eu comecei a pedir perdão, meu irmão, por pecado que eu nem sabia que eu tinha. Senhor, é hoje, tem misericórdia, preocupação, né? Outra vez eu estava junto com meu pai, a gente pousou em São José do Rio Preto. Meu pai dormindo do meu lado na janela e eu no corredor. E aí quando o avião pousou, tocou na pista, ele subiu de novo, arremeteu, mas deu uma pancada no chão, pum, e levantou. Eu, Jesus, que é isso? E meu pai está lá. Eu falei, você ouviu que o avião arremeteu? Não.
Na hora que pousou, deu um vento de cauda, o negócio lá, e o piloto depois pediu desculpa, explicou que foi tentar pousar de novo, aí pousou tranquilo. Mas aquele vento, meu irmão, só consegue estar tranquilo no meio de uma turbulência quem entende que tem ventos que Deus permite para o nosso crescimento. E aqui eu vejo o seguinte: Jesus, ele chega para eles e repreende o vento, depois fala com eles: vento, né? Cala a boca, calma-te, cala-te. O vento se aquietou. Só que Jesus disse para eles: por que sois assim tímidos? Tímidos aqui que Jesus está falando, não está falando de timidez como a gente geralmente pensa que é. Não está falando de uma pessoa introspectiva. A timidez que Jesus está confrontando e tratando é a falta de fé. Tanto é que Jesus chama eles de tímidos, depois fala sobre fé. Porque, meu irmão, é muito diferente uma pessoa tímida e uma pessoa introspectiva. Eu sou um cara que eu sempre me considerei tímido. Só que não é timidez, mesmo eu sendo uma pessoa mais quieta na minha, mesmo eu sendo um cara introvertido, eu consigo, com fé, com a unção de Deus, com a graça de Deus, subir numa plataforma como essa e pregar para um auditório. Eu consigo, com o microfone na mão, falar algumas coisas, talvez as pessoas nunca vão imaginar que eu sou tímido. Tem pessoas que eu convivo e tenho, né, amizade ou convivência, pelo menos de vez em quando, que eu falar para você que são tímidos, você nunca vai acreditar. Eu vou falar só porque um amigo, eu estava com ele na quarta-feira ontem, pastor Cláudio Duarte. É um cara completamente tímido. Pastor, você está brincando. Mas não é tímido, é introvertido. O introvertido, com a fé, com a graça de Deus, ele consegue fazer aquilo que tem que ser feito para que eles alcancem as suas metas, para que ele cumpra a vontade de Deus. Agora, o tímido que Jesus está repreendendo são pessoas que deixam esse tipo de coisa, essa falta de fé, te impedir de fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. E aqui, meu irmão, tem uma coisa interessante demais que eu amo. Porque logo em seguida, eles estão indo para o outro lado, isso significa que eles estão indo para Gadara. E Gadara, no seu significado original, não sou muito de fazer isso, mas estava orando e pesquisando isso. Gadara significa final, recompensa no fim. Tipo, final feliz. Você sabia que a maioria dos filmes, o final é escrito antes do meio do filme? Eles escrevem o início e escrevem o final. E no meio, aí vamos ver o que dá audiência. Por isso que tem novelas da televisão que às vezes são mais compridas do que a outra. Porque se vai dando audiência, eles vão enfiando capítulos no meio. Mas o final já está pronto. O final já foi escrito. O nosso final já foi determinado. E Gadara significa recompensa no fim. Ou seja, existem recompensas que a gente só vai receber se a gente chegar até o final. E às vezes o que nos faz não desistir é porque a gente já está no meio do caminho. Alguém falou para mim: como que você faz para continuar? Como que você não desistiu? Eu não desisti porque eu saí de lá onde eu estava sentado e eu vim na luta, no vento para frente, para trás, e mantendo equilíbrio. Quando eu chego aqui no meio desse tapete lindo aqui, com a logo da igreja, eu olho para trás e eu olho para frente e eu penso: poxa Deus, a mesma distância para voltar atrás é a mesma distância de chegar até o final. Então eu vou continuar. Eu lembro assistindo uma luta do UFC e deu para entender o que o lutador americano estava falando, porque eu entendo inglês e o áudio vazou ali na televisão. E o técnico falou: vamos embora, você está ganhando por pontos, você vai manter o cinturão, campeão. E aí o cara: não, mas eu não estou aguentando, eu estou cansado, eu vou desistir, joga a toalha, eu não aguento mais. E aí naquele diálogo ali de poucos minutos, o técnico falou uma coisa que eu achei interessante demais. Ele falou: ei, olha para mim. Ele deu uns tapas assim na cara dele: olha para mim, escute o que eu estou falando.
Não, eu estou cansado. Não, presta atenção, olha para mim. E o lutador olhou, ele falou: ei, se você está cansado, é sinal que a luta está acabando. E eu quero falar isso para alguém aqui: se você está cansado, é sinal que essa luta está acabando. Você está chegando do outro lado. Gadara, a recompensa do fim está chegando sobre a nossa vida, meu irmão. Aleluia. Aí aqui, olha o que acontece. No versículo 10 do capítulo 5, eu não li no começo, mas isso me chamou a atenção. Você vê que já é outra história. Por quê? Depois que eles chegam em Gadara, eles chegam do outro lado, enfrentam a tempestade, mantêm o equilíbrio, acordam Jesus acalma o vento, a água não entra, e aí põe a água para fora, o barco não afunda. Meu irmão, olha que coisa linda. O que acontece depois disso? Tem aqui algumas histórias sequentes na Bíblia. Primeiro, a cura daquele endemoniado, que a gente entende que Jesus repreende os demônios, e os demônios entram nos porcos. Nem porco que é demônio, meu irmão. E os porcos se suicidam, pulam do precipício e morrem. Mas olha que interessante o versículo 10 do capítulo 5 de Marcos dessa história. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Olha o que está escrito lá na tela. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. No NVI fala região, na revista atualizada fala território. Mas sabe o que Deus mandou vir aqui falar para você essa noite? Essa vitória que você não recebeu ainda, esse vento que você está talvez vivendo contrário, meu irmão, isso não vai ser só uma vitória. Jesus, ao repreender os demônios desse endemoniado, não foi só uma história bonita. Os demônios falaram: não nos expulse para fora desse país. E como eu sou grato a Deus por me conectar com igrejas como essa, que não é só uma igreja legal numa cidade. Já preguei em outras igrejas em Suzano, mas aqui, meu irmão, existe uma vitória, existe uma unção de não vencer uma batalha, existe uma unção de vitória territorial. Tem coisa que demora a gente receber, porque Deus não está te dando uma vitória, Deus está te dando uma cidade, Deus está mudando uma história. Meu irmão, Deus está fazendo milagres nesse lugar. Os olhos do Brasil e do mundo estão olhando para cá. Eu estava em mesas essa semana com pastores, um dos maiores pastores desse Brasil, e ele falou assim: tem um menino lá em Suzano que está fazendo um trabalho extraordinário. Eu falei: é, meu amigo. E para essa turma a gente continua menino, né? Que eles viram a gente tão novo, tão pequeno. Mas, meu irmão, que coisa extraordinária. Não tem a ver só com uma vitória, tem a ver com uma unção, uma vitória, uma territorial. É uma área, é um país, é uma região que Deus está nos dando para que a gente venha glorificar o seu nome. Então aqui, logo após esse vento, logo após eles chegarem no fim e receberem qual a recompensa? Meu irmão, Deus me trouxe aqui para dizer que existem recompensas territoriais que nós vemos aqui em Marcos 5. Depois nós vemos ainda em Marcos 5 que existe a cura da mulher do fluxo de sangue. E Deus falou para mim: esse vento que está vindo, ele vai passar, e vai haver cura, vai haver unção territorial, vai haver cura, vai haver milagres. Depois nós vemos logo em seguida também a ressurreição da filha de Jairo. Ou seja, existem situações e problemas que talvez você está passando e que você talvez já até desistiu. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que Ele está ressuscitando sonhos, projetos,
metas, como eu falei, que talvez você não alcançou e você fez tudo certo, você obedeceu a Deus, você ouviu a voz de Deus, você tentou ir para o outro lado e a meta deu errada. Então talvez você não precisa mais da meta, você precisa do milagre, meu irmão, porque o que é para nós fazer, Deus não faz, mas o que é para Ele fazer, não adianta a gente tentar fazer. Lembra quando o mar foi aberto? Olha, diga ao povo de Israel que marchem, porque abrir o mar é com Deus, marchar é com a gente. E às vezes tem gente que fica olhando, nossa, o mar se abriu, caramba, que legal, se eu ficar parado aqui eu vou ser engolido pelo mar junto com os inimigos. Aleluia. Territorial, vitórias territoriais, curas, milagres. E eu estava, meu irmão, um mês atrás mais ou menos, com um grupo lá dos Estados Unidos, de 22 missionários, do ministério da Joyce Meyer. E eu tive algo que foi ressuscitado no meu ministério. Servindo esses médicos, esses missionários, veio uma missionária da África, chamada Felicia. E eu fui designado a ficar com ela, traduzindo ela. O que a Felicia fazia? Ela orava pelos enfermos, enquanto eles estavam na fila para receber um óculos de grau, para medir a pressão, aferir a glicose, a coisa toda. Ação médica em comunidades do Rio de Janeiro, coisa linda que Deus fez lá. Mas eu sei que foi Deus que fez, mas eu fiquei junto com a Felicia. E eu traduzindo a Felicia, e num dia do nada, quando a fila diminuiu, ela falou, vamos almoçar? Que a gente tirava um break lá, um intervalo rapidinho de almoço. E nós fomos almoçar. E eu já com fome, querendo comer. E ela falou, antes de você comer. Eu achei que ela ia orar, porque eu esqueci de orar, de tanta fome que eu estava. Ela falou, não, eu preciso te falar algo. Eu, sim, Felicia. E ela começou a falar em línguas. E ela falou assim, olha, você não é um pastor comum. Eu, como assim? Ordinary, né? Ordinário que eles falam, só que ordinário em português é um negócio esquisito, né? Comum, você não é comum. Deus tem algo diferente com você. Você não é um pastor ordinário, você é um pastor extraordinário. Ok, mas o que você quer dizer com isso? Que a gente chega a um ponto de tanto, né, convivência, experiência com Deus e tal. Não é qualquer coisa assim que as pessoas te entregam. Não, eu vejo 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Assim diz o Senhor. Meu irmão, isso a Bíblia já diz. Né? Então, não é que eu sou cético, mas eu sei que quando Deus quer falar comigo algo específico, é algo específico. E eu falei, tá, mas o que é? O que Deus falou com você? Deus mandou você voltar a orar por enfermos. E ela que não sabia de nada, ela falou, Deus te curou, não curou? Eu, sim. Câncer, né? Eu, sim. Mais de um nódulo, né? Foi 21. Aí ela, volte a orar. Tá bom. E meu irmão, eu vi ali, ela orando, eu vi paralíticos andarem. Eu vi essa mulher pegar o aparelho auditivo de um cara, tirar e falar, você está ouvindo? Ele começou a chorar. Eu vi a mulher que foi receber o óculos, não precisa óculos não, ela botou a mão no olho da mulher, falou, leia aí a Bíblia. A mulher começou a ler e chorar, não preciso mais de óculos. Uma pessoa que não lia a Bíblia há uns 5 anos que ela falou, porque ela não enxergava. Eu vi milagres acontecer. E aí no último dia, meu irmão, ela chega para mim, você não vai me traduzir não, você vai orar. Aí eu falei, Jesus, tá bom. E veio um senhor, falei, qual o problema, meu irmão? Eu não enxergo de longe, e muito menos de perto. Eu, como assim? A minha visão é toda embaçada. Só usar óculos? Não tenho dinheiro para fazer óculos. Já tentei, mas não funcionou também. Aí ela, aleluia. Tiago, faz o que eu te ensinei. Tudo que eu te falei, exatamente. A palavra de Deus é uma espada mais afiada que uma espada de 2 gumes.
Ele é afiada dos dois lados. E essa espada, Deus vai agora colocando aqui. Ela pode cortar mais do que um bisturi de um médico. E essa espada que Deus nos deu, que é o poder da palavra, vai curar, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. E eu fui fazendo aquele discurso decorado que aquela missionária da África me ensinou. E ela orando em línguas, e quando ela falava em inglês, ela falava: você é extraordinário, você não é um pastor ordinário, comum, você é um pastor extraordinário. E aquilo, meu irmão, foi me enchendo de fé. E eu ali, a gente não tinha nem óleo ungido, nada. Eu peguei e coloquei a mão na vista dele, e eu comecei a orar: Senhor, em nome de Jesus, visão clara. E aí meu irmão? Ele começou a chorar. Eu estou enxergando. Ele está ali no teclado com a blusa cinza. Olha, esse teclado aqui é vermelho. Ele começou a falar as cores e tudo. Só que ele chegando perto para falar. Aí eu comecei a chorar, que eu sou chorão também. E fiquei emocionado, glória a Deus. Aí a Felícia: calma, não está bom ainda. Por quê? Parece que ele só está enxergando de perto. Eu falei: Jesus, tá, ok. E aí, meu irmão, e longe, você enxerga? Não, de longe não. Tiago, ora de novo. Eu falei: Senhor. A gente às vezes fica preocupado com a nossa reputação, né, de profeta, de pastor, de homem de Deus. Eu falei: tá bom, fecha o olho, meu irmão. E aí eu orei, cheio de fé, e glória a Deus. E essa espada, que é a palavra, que corta, tira toda a cegueira, toda a confusão na vista, vai enxergar de longe. Abre o olho, meu irmão. Aí ele: e aí? Não enxergo nada, pastor. Vamos orar de novo. Tá, em nome de Jesus, eu não aceito, libera agora a vista desse homem e tal. E eu orei, meu irmão, pela terceira vez. E ele começou a chorar. Eu falei: o que foi, irmão? Você está enxergando de longe? Ele falou: pastor, aquilo lá não é um Corsa branco passando lá? Meu irmão, eu tive que quase que, né? Não, é um Corsa assim. Eu estou vendo um Corsa branco passando lá naquela rua. Falei: glória a Deus, meu irmão, porque existem ventos que a gente passa na época do câncer, na época da quimioterapia. Eu não imaginava que Deus estava me levando para o outro lado. E eu não sei como você chegou aqui, mas Deus trouxe essa palavra ao meu coração: você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos adorar a Deus. Vem aqui o pessoal do louvor. Enquanto a gente canta uma canção, eu quero que rapidamente, se você precisa de um milagre, saia do seu lugar, chegue aqui à frente, meu irmão. Não importa se é uma cura física, não importa se você está com medo de turbulência, ou talvez você não está conseguindo dormir. Deus vai fazer você perder a hora amanhã, se você não botar um despertador, porque você vai dormir a melhor noite da sua vida. E às vezes eu sei que chegou pessoa aqui que, como eu já falou: Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou obedecendo a tua voz, eu estou obedecendo a tua palavra, e mesmo assim veio o vento. E esse vento, se você manter o equilíbrio, ele vai te empurrar para o outro lado. Do outro lado você vai ter unção e vitórias territoriais, você vai ter cura, você vai ter milagre na tua casa, em nome de Jesus. Amém.